Sermão de Santo Antônio aos Peixes, pregado por Reverendíssimo Padre Antônio Vieira, na cidade de São Luís do Maranhão, no ano de 1654. Comentando este sermão, diz o Padre Honorácio o seguinte: a princípio tive este sermão por extravagante e impróprio do púlpito, mas finalmente caí na conta e conheci que falar aos peixes foi um estratagema que o orador julgou necessário, como confessa no exórdio, para prender a atenção dos ouvintes, enfadados de ouvir a sua voz, porque lhes não falava à vontade. A novidade de um sermão feito aos peixes, no modo mais eloquente, chistoso e elegante, lhes devia suspender o ânimo e dar aso ao nosso Crisóstomo de lhes pregar as verdades mais duras e necessárias e pregá-las com tal efeito que lhes ficassem indeléveis na memória. Este sermão alegórico é extraordinariamente rico na linguagem. Vós estes sal terrae. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama de sal da terra porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa salgar. Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina, ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira doutrina que lhe dão, a não querem receber. Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra, ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que dizem. Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo, ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites. Não é tudo isto verdade? Ainda mal. Suposto, pois, que ou o sal não salgue, ou a terra se não deixa salgar, que se há de fazer a este sal, e que se há de fazer a esta terra? O que se há de fazer ao sal que não salga, Cristo disse logo: quod si sale vanuere in quo salietur, ad nihilum valetur tra nisi ut mitatur foras et concurcetur abominibus. Se o sal perder a substância e a virtude, e o pregador faltar à doutrina e ao exemplo, o que se lhe há de fazer é lançar-o fora como inútil para que seja pisado de todos. Quem se atreverá a dizer tal coisa se o mesmo Cristo a não pronunciara? Assim como não há quem seja mais digno de reverência e de ser posto sobre a cabeça que o pregador que ensina e faz o que deve, assim é merecedor de todo o desprezo e de ser metido debaixo dos pés o que com a palavra ou com a vida prega o contrário. Isto é o que se deve fazer ao sal que não salga. E à terra que se não deixa salgar, que se lhe há de fazer? Este ponto não resolveu Cristo, Senhor nosso, no Evangelho. Mas temos sobre ele a resolução do nosso grande português Santo Antônio, que hoje celebramos, e a mais galharda e gloriosa resolução que nenhum santo tomou. Pregava Santo Antônio em Itália, na cidade de Arimno, contra os hereges, que nela eram muitos. E como erros de entendimento são dificultosos de arrancar, não só não fazia fruto o santo, mas chegou o povo a se levantar contra ele, e faltou pouco para que lhe não tirassem a vida. Que faria neste caso o ânimo generoso do grande Antônio?
Sacudiria o pó dos sapatos, como Cristo aconselha em outro lugar? Mas Antônio, com os pés descalços, não podia fazer esta protestação. E uns pés a que se não pegou nada da terra não tinham que sacudir. Que faria logo? Retirar-se-ia? Calar-se-ia? Dissimularia? Daria tempo ao tempo? Isso ensinaria porventura a prudência ou a covardia humana. Mas o zelo da glória divina que ardia naquele peito não se rendeu a semelhantes partidos. Pois que fez? Mudou somente o púlpito e o auditório, mas não desistiu da doutrina. Deixa as praças, vai-se às praias. Deixa a terra, vai-se ao bar. E começa a dizer a altas vozes: já que me não querem ouvir os homens, ouçam-me os peixes. Oh, maravilhas do Altíssimo! Oh, poderes do que criou o mar e a terra! Começam a ferver as ondas, começam a concorrer os peixes, os grandes, os maiores, os pequenos, e postos todos por sua ordem com as cabeças de fora da água, Antônio pregava e eles ouviam. Se a igreja quer que preguemos de Santo Antônio sobre o Evangelho, tem-nos outro. Vós destes sal terra. É muito bom texto para os outros santos doutores. Mas para Santo Antônio vem muito curto. Os outros santos doutores da igreja foram sal da terra. Santo Antônio foi sal da terra e foi sal do mar. Este é o assunto que eu tinha para tomar hoje. Mas há muitos dias que tenho metido no pensamento que nas festas dos santos é melhor pregar como eles que pregar deles. Quanto mais que o sal da minha doutrina, qualquer que ele seja, tem tido nesta terra uma fortuna tão parecida de Santo Antônio em Arínino, que é força segui-la em tudo. Muitas vezes vos tenho pregado nesta igreja e em outras, de manhã e de tarde, de dia e de noite, sempre com doutrina muito clara, muito sólida, muito verdadeira, e a que mais necessária e importante é a esta terra, para emenda e reforma dos vícios que a corrompem. O fruto que tenho colhido desta doutrina, e se a terra tem tomado o sal, ou se tem tomado dele, vós o sabeis, e eu por vós o sinto. Isto suposto, quero hoje, a imitação de Santo Antônio, voltar-me da terra ao mar, e já que os homens se não aproveitam, pregar aos peixes. O mar está tão perto que bem me ouvirão. Os demais podem deixar o sermão, pois não é para eles. Maria quer dizer Domina Maris, Senhora do Mar. E posto que o assunto seja desusado, espero que me não falte com a acostumada graça. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes? Nunca pior auditório. Ao menos têm os peixes duas boas qualidades de ouvintes: ouvem e não falam. Uma só coisa pudera desconsolar ao pregador, que é serem gente os peixes que se não há de converter. Mas esta dor é tão ordinária que já pelo costume quase se não sente. Por esta causa não falarei hoje em céu nem inferno. E assim será menos triste este sermão do que os meus parecem aos homens, pelos encaminhar sempre à lembrança destes dois fins. Vós estes sarterre. Haveis de saber, irmãos peixes, que o sal, filho do mar como vós, tem duas propriedades, as quais em vós mesmos se experimentam: conservar o são e preservá-lo para que se não corrompa.
Estas mesmas propriedades tinham as pregações do vosso pregador Santo Antônio, como também as devem ter as de todos os pregadores. Uma é louvar o bem, outra repreender o mal. Louvar o bem para o conservar e repreender o mal para preservar dele. Nem cuideis que isto pertence só aos homens, porque também nos peixes tem seu lugar. Assim o diz o grande doutor da Igreja, São Basílio. Non carpere solum reprehendereque possumus pisces, sed sunt in iris et que prosequenda sunt imitazione. Não só há que notar, Jesus Santo, e que repreender dos peixes, senão também que imitar e louvar. Quando Cristo comparou a sua igreja à rede de pescar, sagene misse in mare, diz que os pescadores recolheram os peixes bons e lançaram fora os maus. Collegerunt bonus in vassa, malos autem foras miserunt. E onde há bons e maus, há que louvar e que repreender. Suposto isto, para que procedamos com clareza, dividirei, peixes, o vosso sermão em 2 pontos. No primeiro, louvar-vos-ei as vossas virtudes. No segundo, repreender-vos-ei os vossos vícios. E desta maneira satisfaremos as obrigações do sal, que melhor vos está ouvi-las vivos que experimentá-las depois de mortos. Começando, pois, pelos vossos louvores, irmãos peixes. Bem vos puder eu dizer que entre todas as criaturas viventes e sensitivas, vós fostes as primeiras que Deus criou. A vós primeiro que as aves do mar, a vós primeiro que aos animais da terra, e a vós primeiro que ao mesmo homem. Ao homem deu Deus a monarquia e domínio de todos os animais dos 3 elementos, e nas provisões em que o honrou com estes poderes, os primeiros nomeados foram os peixes. Ut praecipitibus maris et volatilibus celis et pestis universeque terrae. Entre todos os animais do mundo, os peixes são os mais e os peixes os maiores. Que comparação tem em número as espécies das aves e as dos animais terrestres com as dos peixes? Que comparação na grandeza o elefante com a baleia? Por isso Moisés, cronista da criação, calando os nomes de todos os animais, só a ela nomeou pelo seu. Creavi teus cete grandia. E os 3 músicos da fornalha de Babilônia o cantaram também, com singular entre todos. Benedicite cete et omnia quem moventur in aquis domino. Estes e outros louvores, estas e outras excelências de vossa geração e grandeza vos pudera dizer, ó peixes. Mas isto é lá para os homens que se deixam levar destas vaidades, e é também para os lugares em que tem lugar a adulação e não para o púlpito. Vendo, pois, irmãos, as vossas virtudes, que são as que só podem dar o verdadeiro louvor, a primeira que se me oferece aos olhos é aquela obediência com que chamados acudistes todos pela honra de vosso Criador e Senhor, e aquela ordem, inquietação e atenção com que ouvistes a palavra de Deus da boca de seu servo Antônio. Oh, grande louvor verdadeiramente para os peixes, e grande afronta e confusão para os homens. Os homens perseguindo a Antônio, querendo lançar da terra e ainda do mundo se pudessem, porque lhes repreendia seus vícios, porque lhes não queria falar à vontade e condescender com seus erros, e ao mesmo tempo os peixes, em inumerável concurso acudindo à sua voz, atentos e suspensos às suas palavras, escutando com silêncio e com sinais de admiração e ascenso, como se tiveram entendimento, o que não entendiam. Quem olhasse neste passo, para o mar e para a terra,
E viste na terra os homens tão furiosos e obstinados, e no mar os peixes tão quietos e tão devotos, que havia de dizer? Poderia cuidar que os peixes irracionais se tinham convertido em homens, e os homens não em peixes, mas em feras. Aos homens deu Deus uso de razão, e não aos peixes. Mas neste caso, os homens tinham a razão sem o uso, e os peixes o uso sem a razão. Muito louvor mereceis, peixes, por este respeito e devoção que tivestes aos pregadores da palavra de Deus, e tanto mais quanto não foi só esta a vez em que assim o fizestes. E a Jonas, pregador do mesmo Deus, embarcado em um navio, quando se levantou aquela grande tempestade. E como trataram os homens, como trataram os peixes? Os homens lançaram-no ao mar a ser comido dos peixes, e o peixe que o comeu levou às praias de Nínive para que lá pregasse e salvasse aqueles homens. É possível que os peixes ajudam a salvação dos homens e os homens lançam ao mar os ministros da salvação? Vede, peixes, e não vos venha vanglória, quanto melhores sois que os homens. Os homens tiveram entranhas para deitar Jonas ao mar, e o peixe recolheu nas entranhas a Jonas para o levar vivo à terra. Mas porque nestas duas ações teve maior parte a onipotência que a natureza, como também em todas as milagrosas que obram os homens, passo às virtudes naturais e próprias vossas. Falando dos peixes, Aristóteles diz que só eles, entre todos os animais, se não domam nem domesticam. Dos animais terrestres, o cão é tão doméstico, o cavalo tão sujeito, o boi tão serviçal, o bugio tão amigo ou tão lisonjeiro, e até os leões e os tigres com arte e benefício se amansam. Dos animais do ar, afora aquelas aves que se criam e vivem conosco, o papagaio nos fala, o roxinol nos canta, o açor nos ajuda e nos recreia. E até as grandes aves de rapina, encolhendo as unhas, reconhecem a mão de quem recebem o sustento. Os peixes, pelo contrário, lá se vivem nos seus mares e rios, lá se mergulham nos seus pecos, lá se escondem nas suas grutas, e não há nenhum tão grande que não fuja dele. Os autores comumente condenam esta condição dos peixes e a deitam à pouca docilidade ou demasiada bruteza. Mas eu sou de muito diferente opinião. Não condeno, antes louvo muito aos peixes este seu retiro, e me parece que se não for a natureza era grande prudência. Peixes, quanto mais longe dos homens, tanto melhor. Trato e familiaridade com eles, Deus nos livre. Se os animais da terra e do ar querem ser seus familiares, façam-no muito embora que com suas pensões o fazem. Cante-lhes aos homens o roxinol, mas na sua gaiola. Diga-lhes ditos o papagaio, mas na sua cadeia. Vá com eles à caça o açor, mas nas suas pioses. Faça-lhe bufonerias o bugio, mas no seu cepo. Contente-se o cão de lhe roer um osso, mas levado onde não quer pela trela. Preze-se o boi de lhe chamarem formoso ou fidalgo, mas com jugo sobre a cerviz, puxando pelo arado e pelo carro. Glorie-se o cavalo de mastigar freios toirados, mas debaixo da vara e da espora. E se os tigres e os leões lhe comem a ração da carne que não caçaram no bosque, sejam presos e encerrados com grades de ferro. E entretanto vós, peixes, longe dos homens e fora dessas cortesanias, vivereis só convosco, sim,
mas como peixe na água. De casa e das portas adentro tendes o exemplo de toda esta verdade, o qual vos quero lembrar, porque há filósofos que dizem que não tendes memória. No tempo de Noé sucedeu o dilúvio que cobriu e alagou o mundo. E de todos os animais, quais livraram melhor? Dos leões escaparam 2, leão e leoa, e assim dos outros animais da terra. Das águias escaparam 2, fêmea e macho, e assim das outras aves. E dos peixes? Todos escaparam. Antes não só escaparam todos, mas ficaram muito mais largos que dantes, porque a terra e o mar, tudo era mar. Pois se morreram naquele universal castigo todos os animais da terra e todas as aves, por que não morreram também os peixes? Sabeis por quê? Diz Santo Ambrósio, porque os outros animais, como mais domésticos ou mais vizinhos, tinham mais comunicação com os homens. Os peixes viviam longe e retirados deles. Facilmente poderá Deus fazer que as águas fossem venenosas e matassem todos os peixes, assim como afogaram todos os outros animais. Bem o experimentais na força daquelas ervas com que, impulsionados os poços e lagos, a mesma água vos mata. Mas, como o dilúvio era um castigo universal que Deus dava aos homens por seus pecados, ao mundo pelos pecados dos homens, foi a altíssima providência da divina justiça que nele houvesse esta diversidade ou distinção, para que o mesmo mundo visse que da companhia dos homens lhe viera todo o mal. E que por isso os animais que viviam mais perto deles foram também castigados, e os que andavam longe ficaram livres. Vede, peixes, quão grande bem é estar longe dos homens. Perguntado um grande filósofo qual era a melhor terra do mundo, respondeu que a mais deserta, porque tinha os homens mais longe. Se isto vos pregou também Santo Antônio, e foi este um dos benefícios de que vos exortou a dar graças ao Criador, bem vos puder alegar consigo que quanto mais buscava a Deus, tanto mais fugia dos homens. Para fugir dos homens, deixou a casa de seus pais e se recolheu ou acolheu a uma religião onde professasse perpétua clausura. E porque nem aqui o deixavam os que ele tinha deixado, primeiro deixou Lisboa, depois Coimbra e finalmente Portugal. Para fugir e se esconder dos homens, mudou o hábito, mudou o nome, e até a si mesmo se mudou, ocultando sua grande sabedoria debaixo da opinião de idiota, com que não fosse conhecido nem buscado, antes deixado de todos, como lhe sucedeu com seus próprios irmãos no capítulo geral de Assis. Dali se retirou a fazer vida solitária em um ermo, do qual nunca saíra, se Deus como por força o não manifestara. E por fim acabou a vida em outro deserto, tanto mais unido com Deus, quanto mais apartado dos homens. Este é, peixes, em comum, o natural que em todos vós louvo, e a felicidade de que vos dou para bem não sem inveja. Descendo ao particular, infinita matéria fora, e se houvera de discorrer pelas virtudes de que o autor da natureza adotou e fez admirável em cada um de nós. De alguns somente farei menção. E o que tem o primeiro lugar entre todos, como tão celebrado na Escritura, é aquele santo peixe de Tobias, a quem o texto sagrado não dá outro nome que de grande, como verdadeiramente o foi nas virtudes interiores, em que só consiste a verdadeira grandeza. E a Tobias, caminhando com o anjo São Rafael que o acompanhava, e descendo a lavar os pés do pó do caminho nas margens de um rio,
eis que o investe um grande peixe com a boca aberta, em ação de que o queria tragar. Gritou Tobias assombrado, mas o anjo lhe disse que pegasse no peixe pela barbatana e o arrastasse para a terra, que o abrisse e lhe tirasse as entranhas e as guardasse, porque lhe haviam de servir muito. Fê-lo assim Tobias, e perguntando que virtude tinham as entranhas daquele peixe que lhe mandara guardar, respondeu o anjo que o fel era bom para sarar da cegueira e o coração para lançar fora os demônios. Cortis seius particulam si super carbores ponas, fumus eius extrigat omne genus demoniorum, et fel valet ad ungendos oculos, in quibus fuerit ambuo et sarabundur. Assim o disse o anjo, e assim o mostrou logo a experiência, porque sendo o pai de Tobias cego, aplicando-lhe o filho aos olhos um pequeno do fel, cobrou inteiramente a vista. E tendo um demônio chamado Asmodeu morto 7 maridos a Sara, casou com ela o mesmo Tobias, e queimando na casa parte do coração, fugiu dali o mesmo demônio e nunca mais tornou. De sorte que o fel daquele peixe tirou a cegueira a Tobias o velho e lançou os demônios de casa a Tobias o moço. Um peixe de tão bom coração e de tão proveitoso fel, quem o não louvará muito? Certo que se a este peixe o vestiram de burel e o ataram com uma corda, pareceria um retrato marítimo de Santo Antônio. Abria Santo Antônio a boca contra os hereges e enviava-se a eles levado do fervor e zelo da fé e glória divina. E eles que faziam? Gritavam como Tobias e assombravam-se com aquele homem e cuidavam que os queria comer. Ah, homens, se houvesse um anjo que vos revelasse qual é o coração desse homem e esse fel que tanto vos amarga, quão proveitoso e quão necessário vos é. Se vós lhe abrisseis esse peito e lhe visseis as entranhas, como é certo que havíeis de achar e conhecer claramente nelas, que só 2 coisas pretende de vós e convosco. Uma é alumiar e curar vossas cegueiras, e outra, lançar-vos os demônios fora de casa. Pois a quem vos quer tirar as cegueiras, a quem vos quer livrar dos demônios, perseguis vós. Só uma diferença havia entre Santo Antônio e aquele peixe: que o peixe abriu a boca contra quem se lavava, e Santo Antônio abriu a sua contra os que se não queriam lavar. Ah, moradores do Maranhão, quanto eu vos puder agora dizer deste caso. Abri estas entranhas, vede este coração. Mas, sim que bem não lembrava, eu vos não prego a vós, prego aos peixes. Passando-nos da escritura aos da história natural, quem haverá que não louve e admire muito a virtude tão celebrada da rêmora? No dia de um santo menor, os peixes menores devem preferir a outros. Quem haverá, digo, que não admire a virtude daquele peixinho tão pequeno no corpo e tão grande na força e no poder, que não sendo maior de 1 palmo, se pega ao leme de uma nau da Índia, apesar das velas e dos ventos e do seu próprio peso de grandeza, aprende a amarra mais que as mesmas âncoras, sem se poder mover nem ir por diante. Oh, se houvera uma rêmora na terra que tivesse tanta força como a do mar, que menos perigo haveria na vida e que menos naufrágios no mundo. Se alguma rêmora houve na terra, foi a língua de Santo Antônio, na qual, como na rêmora, se verifica o verso de São Gregório Nacianceno: lingua quidem parva est, sed viribus omnia vinci. O apóstolo Santiago, naquela sua eloquentíssima epístola, compara a língua ao leme da nau e ao freio do cavalo. Uma e outra comparação juntas
declaram maravilhosamente a virtude da rêmora, a qual, pegada ao leme da nau, é freio da nau e leme do leme. E tal foi a virtude e força da língua de Santo Antônio. O leme na natureza humana é o alvedrio, o piloto é a razão. Mas quão poucas vezes obedecem à razão os ímpetos precipitados do alvedrio. Neste leme, porém, tão desobediente e rebelde, mostrou a língua de Antônio quanta força tinha como rêmora para domar e parar as fúrias das paixões humanas. Quantos, correndo fortuna na nau soberba, com as velas inchadas do vento e da mesma soberba, que também é vento, se iam desfazer dos baixos que já arrebentavam por proa, se a língua de Antônio, como rêmora, não tivesse mão no leme, até que as velas se amainassem, como mandava a razão, e cessasse a tempestade de fora e a de dentro. Quantos embarcados na nau Vingança, com a artilharia abocada e os botafogos acesos, corriam enfunados a dar-se batalha, onde se queimariam ou deitariam a pique, se a rêmora da língua de Antônio lhes não detivesse a fúria, até que, composta a ira e o ódio, com bandeiras de paz se salvassem amigavelmente. Quantos, navegando na nau cobiça, sobrecarregada até as gáveas e aberta com o peso por todas as costuras, incapaz de fugir nem se defender, dariam nas mãos dos corsários com perda do que levavam e do que iam buscar, se a língua de Antônio os não fizesse parar como rêmora, até que, aliviados da carga injusta, escapassem do perigo e tomassem porto. Quantos na nau Sensualidade, que sempre navega com sarração, sem sol de dia nem estrela de noite, enganados do canto das sereias e deixando-se levar da corrente, se iam perder cegamente ou em Sila ou em Caríbdes, onde não aparecesse navio nem navegante, se a rêmora da língua de Antônio os não contivesse, até que esclarecesse a luz e se pusesse em via. Esta é a língua, peixes, do vosso grande pregador, que também foi rêmora vossa enquanto o ouvistes, e porque agora está muda, posto que ainda se conserva inteira, se vêem e choram na terra tantos naufrágios. Mas, para que da admiração de uma tão grande virtude vossa passemos ao louvor ou inveja de outra não menor, admirável é igualmente a qualidade daquele outro peixinho a que os latinos chamaram torpedo. Ambos estes peixes conhecemos cá mais de fama que de vista. Mas isto tem as virtudes grandes que quantos são maiores mais se escondem. Está o pescador com a cana na mão, o anzol no fundo e a bola sobre a água, e em picando na isca a torpedo, começa a lhe tremer o braço. Pode haver maior, mais breve, mais admirável efeito. De maneira que num momento passa a virtude do peixinho da boca ao anzol, do anzol à linha, da linha à cana e da cana ao braço do pescador. Com muita razão disse que este vosso louvor o havia de referir com inveja. Quem dera aos pescadores do nosso elemento, ou quem lhe puser esta qualidade tremente em tudo o que pescam na terra. Muito pescam, mas não me espanto do muito. O que me espanta é que pesquem tanto e que tremam tão pouco. Tanto pescar e tão pouco tremer. Pudera-se fazer problema, onde há mais pescadores e mais modos e traças de pescar se no mar ou na terra. E é certo que na terra. Não quero discorrer por eles, ainda que for a grande consolação para os peixes. Basta fazer-se a comparação com a cana, pois é um instrumento do nosso caso. No mar pescam as canas, na terra pescam as varas e tanta sorte de varas. Pescam as ginates,
pescam as bengalas, pescam os bastões e até os cetros pescam, e pescam mais que todos, porque pescam cidades e reinos inteiros. Pois é possível que pescando os homens coisas de tanto peso lhes não trema a mão e o braço? Se eu pregar aos homens e tiver a língua de Santo Antônio, eu os fizera tremer. 22 pescadores destes se acharam acaso um sermão de Santo Antônio, e as palavras dos santos fizeram tremer a todos, de sorte que todos tremendo se lançaram aos seus pés, todos tremendo confessaram seus furtos, todos tremendo restituíram o que podiam, que é isto que faz tremer mais neste pecado que nos outros. Todos, enfim, mudaram de vida e de ofício e se emendaram. Quero acabar esse discurso dos louvores e virtudes dos peixes com o que não sei se foi ouvinte de Santo Antônio e aprendeu dele a pregar. A verdade é que me pregou a mim, e se eu fora outro, também me convertera. Navegando daqui para o Pará, que é bem que não fiquem de fora os peixes da nossa costa, vi correr pela tona da água de quando em quando, a saltos, um cardume de peixinhos que não conhecia. E como me dissessem que os portugueses me chamavam 4 olhos, quis averiguar ocularmente a razão deste nome e achei que verdadeiramente tem 4 olhos em tudo cabais e perfeitos. Dá graças a Deus, lhe disse, e louva a liberalidade da sua divina providência para contigo. Pois às águias, que são os linces do ar, deu somente 2 olhos, e aos linces, que são as águias da terra, também 2, e a ti, peixinho, 4. Mas me admirei ainda, considerando nesta maravilha a circunstância do lugar. Tantos instrumentos te vista o bichinho do mar, nas praias daquelas mesmas terras vastíssimas, onde permite Deus que estejam vivendo em cegueira tantos milhares de gentes há tantos séculos. Oh, quão altas e incompreensíveis são as razões de Deus, e quão profundo o abismo de seus juízos. Filosofando, pois, sobre a causa natural desta providência, notei que aqueles 4 olhos estão lançados um pouco fora do lugar ordinário, e cada par deles unidos como 2 vidros de um relógio de areia, em tal forma que os da parte superior olham diretamente para cima e os da parte inferior diretamente para baixo. E a razão desta nova arquitetura é porque estes peixezinhos que sempre andam na superfície da água não são só perseguidos dos outros peixes maiores do mar, senão também de grande quantidade de aves marítimas que vivem naquelas praias. E como tem inimigos no mar e inimigos no ar, dobrou-lhes a natureza as sentinelas e deu-lhes 2 olhos que direitamente olhassem para cima para se vigiarem das aves, e outros 2 que direitamente olhassem para baixo para se vigiarem dos peixes. Oh, que bem formar estes 4 olhos uma alma racional, e que bem empregada fora neles, melhor que em muitos homens. Esta é a pregação que me fez aquele peixezinho, ensinando-me que, se tenho fé e uso de razão, só devo olhar direitamente para cima e só direitamente para baixo. Para cima considerando que há céu, e para baixo considerando que há inferno. Não me alegou para isso o passo da Escritura, mas então me ensinou o que quis dizer David em um que eu não entendia. Averte oculos meus ne videant vanitatem. Voltai-me, Senhor, os olhos para que não vejam a vaidade. Pois David não podia voltar os seus olhos para onde quisesse? Do modo que ele queria, não. Ele queria voltados os seus olhos, de modo que não vissem a vaidade, e isto o não podia fazer neste mundo para qualquer parte que voltasse os olhos, porque neste mundo tudo é vaidade.
vanitas vanitatum et omnia vanitas. Logo, para não verem os olhos da vida a vaidade, havia-lhes de voltar Deus, de modo que só vissem e olhassem para o outro mundo em ambos seus hemisférios, ou para o de cima, olhando direitamente só para o céu, ou para o de baixo, olhando direitamente só para o inferno. E esta é a mercê que pedia a Deus aquele grande profeta, e esta doutrina que me pregou aquele peixezinho tão pequeno. Mas ainda que o céu e o inferno se não fez para vós, irmãos peixes, acabo e dou fim a vossos louvores, com vos dar as graças do muito que ajudais a ir ao céu e não ao inferno os que se sustentam de vós. Vós sois os que sustentais as cartuchas e os buçacos e todas as santas famílias que professam mais rigorosa austeridade. Vós, os que a todos os verdadeiros cristãos ajudais a levar a penitência das quaresmas. Vós, aqueles com que o mesmo Cristo festejou a sua Páscoa, as 2 vezes que comeu com seus discípulos depois de ressuscitado. Prezem-se as aves e os animais terrestres de fazer esplêndidos e custosos os banquetes dos ricos, e vós gloriai-vos de ser companheiros do jejum e da abstinência dos justos. Tendes todos quantos sois tanto parentesco e simpatia com a virtude, que proibindo Deus no jejum a pior e mais grosseira carne, concede o melhor e mais delicado peixe. E posto que na semana só doces chamam vossos, nenhum dia vos é vedado. Um só lugar vos deram os astrólogos entre os signos celestes, mas os que só de vós se mantêm na terra são os que têm mais seguros os lugares do céu. Enfim, sois criaturas daquele elemento cuja fecundidade entre todas é própria do Espírito Santo. Spiritus Domini fecundabat aquas. Deitou-vos Deus a bênção, que crescesseis e multiplicasseis. E para que o Senhor vos confirme essa bênção, lembrai-vos de não faltar aos pobres com o seu remédio. Entendei que no sustento dos pobres tendes seguros os vossos aumentos. Tomai o exemplo nas irmãs sardinhas. Por que cuidais que as multiplica o Criador em número tão inumerável? Porque são sustento de pobres. Os sólios e os salmões são muito contados, porque servem à mesa dos reis e dos poderosos. Mas o peixe que sustenta a fome dos pobres de Cristo, o mesmo Cristo o multiplica e aumenta. Aqueles 2 peixes companheiros dos 5 pães do deserto multiplicaram tanto que deram de comer a 5.000 homens. Pois se peixes mortos que sustentam a pobres multiplicam tanto, quanto mais e melhor o farão os vivos. Crescei, peixes, crescei e multiplicai, e Deus vos confirme a sua bênção. Antes, porém, que vos vades, assim como ouvistes os vossos louvores, ouvi também agora as vossas repreensões. Servir-vos-ão de confusão, já que não seja de emenda. A primeira coisa que me desedifica, peixes, de vós, é que vos comeis uns aos outros. Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se fora pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos comeram os grandes, bastara um grande para muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 100 pequenos, nem 1000 para um só grande. Olhai como estranha isto, Santo Agostinho. Homines pravis, preversisque cupiditatibus factis sunt veluti pisces invitem se devorantes. Os homens, com suas más e perversas cobiças, vêm a ser como os peixes que se comem uns aos outros. Tão alheia coisa é não só da razão, mas da mesma natureza,
que sendo todos criados no mesmo elemento, todos cidadãos da mesma pátria e todos finalmente irmãos, vivais de vos comer. Santo Agostinho, que pregava aos homens para encarecer a fealdade deste escândalo, mostrou-lhe nos peixes. E eu que prego aos peixes, para que vejais quão feio e abominável é, quero que o vejais dos homens. Olhai, peixes, lá do mar para a terra. Não é isso que eu vos digo. Vós virais os olhos para os matos e para o sertão? Para cá, para a cidade que haveis de olhar. Cuidais que só os tapuias se comem uns aos outros, muito maior açougue é o de cá, muito mais se comem os brancos. Vedes vós todo aquele bulir, vedes vós todo aquele andar, vedes aquele concorrer às praças e cruzar as ruas, vedes aquele subir e descer as calçadas, vedes aquele entrar e sair sem quietação nem sossego, pois tudo aquilo é andarem buscando os homens como hão de comer e como se hão de comer. Morreu algum deles, vereis logo tanto sobre o miserável a despedaçá-lo e comê-lo. Comem nos herdeiros, comem nos testamenteiros, comem nos legatários, comem nos acreedores, comem nos oficiais dos órfãos e os dos defuntos e ausentes, come o médico que o curou ou ajudou a morrer, come o sangrador que lhe tirou o sangue, come-o a mesma mulher que de má vontade lhe dá para a mortalha o lençol mais velho da casa, come o que lhe abre a cova, o que lhe tange os sinos e os que cantando o levam a enterrar. Enfim, ainda o pobre defunto ou não comeu a terra, já o tem comido toda a terra. Já se os homens se comeram somente depois de mortos, parece que era menos horror e menos matéria de sentimento. Mas, para que conheçais a que chega a vossa crueldade, considerai, peixes, que também os homens se comem vivos assim como vós. Vivo estava Job quando dizia: Quare persequimini me, et carnibus mei saturamini. Por que me perseguis tão desumanamente, vós que me estáis comendo vivo e fartando-vos da minha carne? Quereis ver um Job destes? Vede um homem destes que andam perseguidos de pleitos ou acusados de crimes, e olhai quantos o estão comendo. Come o meirinho, come o carcereiro, come o escrivão, come o solicitador, come o advogado, come o inquiridor, come o a testemunha, come o julgador, e ainda não está sentenciado, já está comido. São piores os homens que os corvos. O triste que foi a forca, não o comem os corvos, senão depois de executado e morto. E o que anda em juízo, ainda não está executado, nem sentenciado, e já está comido. E para que vejais como estes comidos na terra são os pequenos, e pelos mesmos modos com que vós vos comeis no mar, ouvi a Deus queixando-se deste pecado: Non ne cognoscent omnes qui operantur iniquitatem, qui devorant plebe meam ucibum panis. Cuidais, diz Deus, que não há de vir tempo em que conheçam e paguem o seu merecido aqueles que cometem a maldade. E que maldade é esta a qual Deus singularmente chama a maldade, como se não houvera outra no mundo? E quem são aqueles que a cometem? A maldade é comerem-se os homens uns aos outros, e os que a cometem são os maiores que comem os pequenos. Qui devoram plebe meam ucibum panis. Nestas palavras, pelo que vos toca, importa, peixes, que advertais muito outras tantas coisas, quantas são as mesmas palavras. Diz Deus que comem os homens não só o seu povo, senão declaradamente sua plebe. Plebe meam. Porque a plebe e os plebeus, que são os mais pequenos, os que menos podem e os que menos avultam na república, estes são os comidos.
e não só diz que os comem de qualquer modo, senão que os engolem e os devoram, cuidevorant. Porque os grandes que têm o mando das cidades e das províncias não se contenta a sua fome de comer os pequenos um por um, poucos a poucos, senão que devoram e engolem povos inteiros, cuidevoram plebe meam. E de que modo se devoram e comem? Utibum panis, não como os outros comeres, senão como pão. A diferença que há entre pão e os outros comeres é que para a carne há dias de carne, e para o peixe dias de peixe, e para as frutas diferentes meses do ano. Porém o pão é comer de todos os dias, que sempre e continuadamente se come. E isto é o que padecem os pequenos. São o pão cotidiano dos grandes. E assim como o pão se come com tudo, assim com tudo e em tudo são comidos os miseráveis pequenos, não tendo nem fazendo ofício em que os não carreguem, em que os não multem, em que os não defraudem, em que os não comam, traguem e devorem. Uidevoram plebe meam utibum panis. Parece-vos bem isto, peixes? Representa-se-me que com o movimento das cabeças estáis todos dizendo que não, e com o olhar de uns para os outros vos estáis admirando e pasmando de que entre os homens haja tal injustiça e maldade. Pois isto mesmo é o que vós fazeis. Os maiores comeis os pequenos, e os muito grandes não só os comem um por um, senão os cardumes inteiros, e isto continuadamente, sem diferença de tempos, não só de dia, senão também de noite, às claras e às escuras, como também fazem os homens. Se cuidais, porventura, que estas injustiças entre vós se toleram e passam sem castigo, enganais-vos. Assim como Deus as castiga nos homens, assim também por seu modo as castiga em vós. Os mais velhos que me ouvis e estáis presentes, bem vistes neste estado, e quando menos ouviríeis murmurar aos passageiros nas canoas, e muito mais lamentar aos miseráveis remeiros delas, que os maiores que cá foram mandados, em vez de governar e aumentar o mesmo estado, o destruíram, porque toda a fome que de lá traziam, afartavam em comer e devorar os pequenos. Assim foi. Mas se entre vós se acham acaso alguns dos que seguindo a esteira dos navios vão com eles a Portugal e tornam para os mares pátrios, bem ouviriam estes lá no Tejo que estes mesmos maiores que cá comiam os pequenos, quando lá chegam, acham outros maiores que os comam também a eles. Este é o estilo da divina justiça, tão antigo e manifesto, que até os gentios o conheceram e celebraram. Vos quibus rector maris atque terrae iustedit magnus necis atque vitae, ponite inflatus tumidosque vultus, quid a vobis minor extimescit, maior hoc vobis dominus minatur. Notai, peixes, aquela definição de Deus, rector maris atque terrae, governador do mar e da terra, para que não duvideis que o meu estilo, que Deus guarda com os homens na terra, observa também convosco no mar. Necessário é logo que olheis por vós e que não façais pouco caso da doutrina que vos deu o grande doutor da igreja, Santo Ambrósio, quando falando convosco disse: Cavenedum alium insequeris inquidas invalidi horem. Guarde-se o peixe que persegue o mais fraco para o comer, não se ache na boca do mais forte, que o engula a ele. Nós o vemos aqui cada dia. Vai o xarel correndo atrás do bagre, como cão após a lebre, e não vê o cego que lhe vem nas costas o tubarão com 4 ordens de dentes, que o há de engolir de um bocado. É o que com maior elegância vos disse também Santo Agostinho: praeda minores fit praeda maiores.
Mas não bastam, peixes, estes exemplos para que acabe de se persuadir a vossa gula que a mesma crueldade que usais com os pequenos tem já aparelhado o castigo na voracidade dos grandes. Já que assim o experimentais com tanto dano vosso, importa que daqui por diante sejais mais repúblicos e zelosos do bem comum, e que este prevaleça contra o apetite particular de cada um, para que não suceda que, assim como hoje vemos a muitos de vós tão diminuídos, vos venhais a consumir de todo. Não vos bastam tantos inimigos de fora e tantos perseguidores tão astutos e pertinazes quanto são os pescadores, que nem de dia nem de noite deixam de vos pôr em cerco e fazer guerra por tantos modos? Não vedes que contra vós se emalham e entralham as redes? Contra vós se tecem as naças, contra vós se torcem as inhas, contra vós se dobram e farpam os anzóis, contra vós as fisgas e os arpões. Não vedes que contra vós até as canas são lanças e as cortiças armas ofensivas? Não vos basta, pois, que tenhais tantos e tão armados inimigos de fora, senão também vós de vossas portas adentro haveis de ser mais cruéis, perseguindo-vos com uma guerra mais que civil e comendo-vos uns aos outros? Cesse já, irmãos peixes, e tenha fim algum dia esta tão perniciosa discórdia. E pois vos chamei e sois irmãos, lembrai-vos das obrigações deste nome. Não estáveis vós muito quietos, muito pacíficos e muito amigos todos, grandes e pequenos, quando vos pregava Santo Antônio? Pois continuai assim e sereis felizes. Dir-me-eis, como também dizem os homens, que não tendes outro modo de vos sustentar. E de que se sustentam entre vós muitos que não comem os outros? O mar é muito largo, muito fértil, muito abundante, e só com que bota as praias pode sustentar grande parte dos que vivem dentro nele. Comerem-se uns animais aos outros é voracidade e sevícia e não estatuto da natureza. Os da terra e do ar que hoje se comem, no princípio do mundo não se comiam, sendo assim conveniente e necessário para que as espécies de todos se multiplicassem. O mesmo foi ainda mais claramente depois do dilúvio, porque tendo escapado somente 2 de cada espécie, mal se podiam conservar se comessem. E finalmente, no tempo do mesmo dilúvio, em que todos estiveram juntos dentro da arca, o lobo estava vendo o cordeiro, o gavião a perdiz, o leão o gamo, e cada um aqueles em que se costumava cevar. E se acaso lá tiveram essa tentação, todos lhe resistiram e se acomodaram com a ração do paiol comum que Noé lhes repartia. Pois se os animais dos outros elementos mais cálidos foram capazes desta temperança, por que ou não serão os da água? Enfim, se eles, em tantas ocasiões, pelo desejo natural da própria conservação e aumento, fizeram da necessidade virtude, fazei-o vós também, ou fazei a virtude sem necessidade, e será maior virtude. Outra coisa muito geral, que não tanto me desedifica quanto me lastima em muitos de vós, é aquela tão notável ignorância e cegueira que em todas as viagens experimentam os que navegam para estas partes. Toma um homem tomar um anzol, ata-lhe um pedaço de pano cortado e aberto em 2 ou 3 pontas, lança-o por um cabo delgado até tocar na água, e em o vendo o peixe arremete cego a ele e fica preso, e boqueando-o até que assim suspenso no ar ou lançado no convés acaba de morrer. Pode haver maior ignorância e mais rematada cegueira que esta? Enganados por um retalho de pano, perder a vida? Dir-me-eis que o mesmo fazem os homens. Não vou-lo nego.
Dá um exército batalha contra outro exército. Metem-se os homens pelas pontas dos piques, dos chuços e das espadas. E por quê? Porque houve quem os engodou e lhes fez isca com 2 retalhos de pano. A vaidade entre os vícios é o pescador mais astuto e que mais facilmente engana os homens. E que faz a vaidade? Põe por isca nas pontas destes piques, desses chuços e dessas espadas 2 retalhos de pano, ou branco que se chama hábito de Malta, ou verde que se chama de avis, ou vermelho que se chama de Cristo e de Santiago. E os homens, por chegarem a passar esse retalho de pano ao peito, não reparam em tragar e engolir o ferro. E depois disso, o que sucede? O mesmo que a vós. O que engoliu o ferro, ou ali ou noutra ocasião, ficou morto. E os mesmos retalhos de pano tornaram outra vez ao anzol para pescar outros. Por este exemplo vos concedo, peixes, que os homens fazem o mesmo que vós, posto que me parece que não foi este o fundamento da vossa resposta ou escusa, porque cá no Maranhão, ainda que se derrame tanto sangue, não há exércitos nem esta ambição de hábitos. Mas nem por isso vos negarei que também cá se deixam pescar os homens pelo mesmo engano, menos honrado e mais ignorantemente. Quem pesca as vidas a todos os homens do Maranhão e com quê? Um homem do mar com os retalhos de pano. Vem um mestre de navio de Portugal com 4 varreduras das lojas, com 4 panos e 4 sedas, que já se lhes passou a era e não tem gasto. E que faz? Isca com aqueles trapos aos moradores da nossa terra. Dá-lhes uma sacadela e dá-lhes outra, com que cada vez lhes sobe mais o preço. E os bonitos, ou os que o querem parecer, todos esfaimados aos trapos, e ali ficam engasgados e presos, com dívidas de 1 ano para outro ano, e de uma safra para outra safra, e lá vai a vida. Isto não é encarecimento. Todos a trabalhar toda a vida, ou na roça, ou na cana, ou no engenho, ou no tabacal. E este trabalho de toda a vida, quem o leva? Não o levam os coches, nem as liteiras, nem os cavalos, nem os escudeiros, nem os pajens, nem os lacaios, nem as tapeçarias, nem as pinturas, nem as baixelas, nem as joias. Pois em que se vai e despende toda a vida? No triste farrapo com que saem à rua e para isso se matam todo o ano. Não é isto, meus peixes, grande loucura dos homens com que vos escusais? Claro está que sim, nem vós o podeis negar. Pois, se é grande loucura esperdiçar a vida por 2 retalhos de pano, quem tem obrigação de se vestir, vós, a quem Deus vestiu do pé até a cabeça, ou de peles de tão vistosas e apropriadas cores, ou de escamas prateadas e douradas, vestidos que nunca se rompem nem gastam com o tempo, nem se variam ou podem variar com as modas. Não é maior ignorância e maior cegueira deixares-vos enganar ou deixares-vos tomar pelo beiço com 2 tirinhas de pano? Vede vosso Santo Antônio, que pouco pôde enganar o mundo com essas vaidades. Sendo moço e nobre, deixou as galas de que aquela idade tanto se preza, trocou-as por uma loba de sarja e uma correia de cônego regrande. E depois que se viu assim vestido, parecendo-lhe que ainda era muito custosa aquela mortalha, trocou a sarja pelo burel e a correia pela corda. Com aquela corda e com aquele pano, pescou ele muitos, e só estes se não enganaram e foram sisudos. Descendo ao particular, direi agora, peixes, o que tenho contra alguns de vós. E começando aqui pela nossa costa,
No mesmo dia em que cheguei a ela, ouvindo os roncadores e vendo o seu tamanho, tanto me moveram a riso como a ira. É possível que, sendo vós uns peixinhos tão pequenos, haveis de ser as roncas do mar? Se com uma linha de cozer e um alfinete torcido vos pode pescar um aleijado, por que haveis de roncar tanto? Mas por isso mesmo roncais. Dizei-me, o espadarte, por que não ronca? Porque ordinariamente quem tem muita espada tem pouca língua. Isto não é regra geral, mas é regra geral que Deus não quer roncadores e que tem particular cuidado de abater e humilhar aos que muito roncam. São Pedro, a quem muito bem conheceram vossos antepassados, tinha tão boa espada que ele só avançou contra um exército inteiro de soldados romanos. E se Cristo lhe há de mandar meter na bainha, eu vos prometo que havia de cortar mais orelhas que a de Malco. Com tudo o que lhe sucedeu naquela mesma noite, tinha roncado e barbateado Pedro que, se todos fraqueassem, só ele havia de ser constante até morrer se fosse necessário. E foi tanto pelo contrário que só ele fraqueou mais que todos, e bastou a voz de uma mulherzinha para o fazer temer e negar. Antes disso tinha já fraqueado na mesma hora em que prometeu tanto de si. Disse-lhe Cristo no horto que o vigiasse, e vindo daí a pouco a ver se o fazia, achou-o dormindo com tal descuido que não só o acordou do sono, senão também do que tinha blasonado. Sic non potuisti una hora vigilare mecum. Vós, Pedro, sois o valente que havíeis de morrer por mim, e não pudestes uma hora vigiar comigo. Pouco há tanto roncar e agora tanto dormir? Mas assim sucedeu. O muito roncar antes da ocasião é sinal de dormir nela. Pois que vos parece, irmãos roncadores? Se isto sucedeu ao maior pescador, que pode acontecer ao menor peixe? Medi-vos, e logo vereis quão pouco fundamento tendes de blasonar nem roncar. Se as baleias roncaram, tinha mais desculpa a sua arrogância na sua grandeza. Mas ainda nas mesmas baleias não seria essa arrogância segura. O que é a baleia entre os peixes era o gigante Golias entre os homens. Se o rio Jordão e o mar de Tiberíade têm comunicação com o oceano, como devem ter, pois dele mandam todos, bem deveis de saber que este gigante era a ronca dos filisteus. 40 dias contínuos esteve armado no campo, desafiando a todos os arraiais de Israel, sem haver quem se lhe atrevesse. E no cabo, que fim teve toda aquela arrogância? Bastou um pastorzinho com cajado e uma funda para dar com ele em terra. Os arrogantes e soberbos tomam-se com Deus, e quem se toma com Deus sempre fica debaixo. Assim que, amigos roncadores, o verdadeiro conselho é calar e imitar a Santo Antônio. 2 coisas há nos homens que os costumam fazer roncadores, porque ambas incham: o saber e o poder. Caifás roncava de saber: vós nescetis quiquam. Pilatos roncava de poder: nescis quia potestatem habeo. E ambos contra Cristo. Mas o fiel servo de Cristo, Antônio, tendo tanto saber como já vos disse, tanto poder como vós mesmos experimentastes, ninguém houve jamais que o ouvisse falar em saber ou poder, quanto mais blasonar disso. E porque tanto calou, por isso deu tamanho brado. Nesta viagem de que fiz menção, e em todas as que passei a linha equinocial, vi debaixo dela o que muitas vezes tinha visto e notado dos homens, e me admirou que se houvesse estendido esta ronha
e pegado também aos peixes. Pegadores se chamam estes de que agora falo, e com grande propriedade, porque sendo pequenos, não só se chegam a outros maiores, mas de tal sorte se lhes pegam aos costados que jamais os desaferram. De alguns animais de menos força e indústria se conta que vão seguindo de longe aos leões na caça para se sustentarem do que a eles sobeja. O mesmo fazem estes pegadores tão seguros ao perto como aqueles ao longe, porque o peixe grande não pode dobrar a cabeça nem voltar a boca sobre os que traz às costas, e assim lhe sustenta o peso e mais a fome. Este modo de vida, mais astuto que generoso, se acaso se passou e pegou de um elemento a outro, sem dúvida que o aprenderam os peixes do alto depois que os nossos portugueses o navegaram. Porque não parte vice-rei ou governador para as conquistas que não vá rodeado de pegadores, os quais se arrimam a eles para que cá lhes matem a fome de que lá não tinham remédio. Os menos ignorantes, desenganados da experiência, despegam-se e buscam a vida por outra via. Mas os que se deixam estar pegados à mercê e fortuna dos maiores, vem a suceder no fim o que aos pegadores do mar. Rodeia a nau o tubarão nas calmarias da linha com seus pegadores às costas, tão cerzidos com a pele que mais parecem remendos ou manchas naturais que os hóspedes ou companheiros. Lançam-lhe um anzol de cadeia com a ração de 4 soldados. Arremessa-se furiosamente à presa, engole tudo de um bocado e fica preso. Corre meia companhia, alalo acima, bate fortemente com vés com os últimos arrancos. Enfim morre o tubarão e morrem com ele os pecadores. Parece-me que estou ouvindo a São Mateus, sem ser apóstolo pescador, descrevendo isto mesmo na terra. Morto Herodes, diz o evangelista, apareceu o anjo a José no Egito e disse-lhe que já se podia tornar para a pátria, porque eram mortos todos aqueles que queriam tirar a vida ao menino. Defuntis sunt enim qui querebat animam pueri. Os que queriam tirar a vida a Cristo menino eram Herodes e todos os seus, toda a sua família, todos os seus aderentes, todos os que seguiam e pendiam da sua fortuna. Pois é possível que todos estes morressem juntamente com Herodes? Sim, porque em morrendo o tubarão morrem também com ele os pecadores. Defunto Herode, defunti sunt qui querebat animam pueri. Eis aqui, peixinhos ignorantes e miseráveis, quão errado e enganoso é este modo de vida que escolhestes. Tomai exemplo nos homens, pois eles o não tomam em vós, nem seguem como deveram o de Santo Antônio. Deus também tem os seus pegadores. Um destes era David, que dizia: Mihi autem adere Deo bonum est. Peguem-se outros aos grandes da terra, que eu só me quero pegar a Deus. Assim o fez também Santo Antônio, e se não olhai para o mesmo santo e vede como está pegado com Cristo e Cristo com ele. Verdadeiramente se pode duvidar qual dos 12 é ali o pegador. E parece que é Cristo, porque o menor é sempre o que se pega ao maior, e o Senhor fez-se tão pequenino para se pegar Antônio. Mas Antônio também se fez menor para se pegar mais a Deus. Daqui se segue que todos os que se pegam a Deus, que é imortal, seguros estão de morrer como os outros pegadores. E tão seguros que ainda no caso em que Deus se fez homem e morreu,
Só morreu para que não morressem todos os que se pegassem a ele. Bem se viu nos que estavam já pegados quando disse: Si ergo me queritis, sinite hos abire. Se me buscais a mim, deixai ir a estes. E posto que deste modo só se podem pegar os homens, e vós, meus peixezinhos, não, ao menos devereis imitar os outros animais do ar e da terra, que quando se chegam aos grandes e se amparam do seu poder, não se pegam de tal sorte que morram juntamente com eles. Lá diz a escritura daquela famosa árvore, em que era significado o grande Nabucodonosor, que todas as aves do céu descansavam sobre seus ramos e todos os animais da terra se recolhiam à sua sombra e uns e outros se sustentavam de seus frutos. Mas também diz que tanto que foi cortada esta árvore, as aves voaram e os outros animais fugiram. Chegai-vos embora os grandes, mas não de tal maneira pegados que vos mateis por eles, nem morrais com eles. Considerai, pegadores vivos, como morreram os outros que se pegaram àquele peixe grande e por quê? O tubarão morreu porque comeu e eles morreram pelo que não comeram. Pode haver maior ignorância que morrer pela fome boca alheia? Que morra o tubarão porque comeu, matou a sua gula. Mas que morra o pegador pelo que não comeu é a maior desgraça que se pode imaginar. Não cuidei que também nos peixes havia pecado original. Nós, os homens, fomos tão desgraçados que outrem comeu e nós o pagamos. Toda a nossa morte teve princípio na gulodice de Adão e Eva. E que hajamos de morrer pelo que outrem comeu, grande desgraça. Mas nós lavamo-nos desta desgraça com uma pouca de água. E vós não vos podeis lavar da vossa ignorância com quanta água tem o mar. Com os voadores tenho também uma palavra, e não é pequena a queixa. Dizei-me, voadores, não vos fez Deus para peixes, pois por que vos meteis a ser aves? O mar fez Deus para vós, e o ar para elas. Contentai-vos com o mar e com o nadar, e não queirais voar, pois sois peixes. Se acaso vos não conheceis, olhai para as vossas espinhas e para as vossas escamas, e conhecereis que não sois aves, senão peixe, e ainda entre os peixes não dos melhores. Dir-me-eis, voador, que vos deu Deus maiores barbatanas que aos outros de vosso tamanho. Pois porque tivestes maiores barbatanas, por isso haveis de fazer barbatanas asas? Mas ainda mal, porque tantas vezes vos desengana o vosso castigo. Quisestes ser melhor que os outros peixes, e por isso sois mais mofino que todos. Aos outros peixes do alto, mata-os o anzol ou a fisga. A vós sem fisga nem anzol, mata-vos a vossa presunção e o vosso capricho. Vai o navio navegando e o marinheiro dormindo, e o voador toca na vela ou na corda e cai palpitando. Aos outros peixes, mata-os a fome e engana-os a isca. Ao voador mata-o a vaidade de voar, e a sua isca é o vento. Quanto melhor lhe fora mergulhar por baixo da quilha e viver, que voar por cima das antenas e cair morto. Grande ambição é que, sendo o mar tão imenso, lhe não basta um peixe tão pequeno todo o mar, e queira outro elemento mais largo. Mas vede, peixes, o castigo da ambição. O voador fez o Deus peixe, e ele quis ser ave, e permite o mesmo Deus que tem os perigos de ave mais os de peixe. Todas as velas para ele são redes como peixe, e todas as cordas laços como ave. Vê, voador, como correu pela porta teu castigo.
Pouco há nadavas vivo no mar com as barbatanas, e agora jazes em um convés amortalhado nas asas. Não contente com ser peixe, quiseste ser ave, e já não és ave nem peixe. Nem voar poderás já nem nadar. A natureza deu-te a água, tu não quiseste senão o ar, e eu já te vejo posto ao fogo. Peixes, contente-se cada um com o seu elemento. Se o voador não quisera passar do segundo ao terceiro, não viera parar no quarto. Bem seguro estava ele do fogo quando nadava na água, mas porque quis ser borboleta das ondas, vieram-lhe a queimar as asas. À vista deste exemplo, peixes, tomai todos na memória esta sentença. Quem quer mais do que lhe convém, perde o que quer e o que tem. Quem pode nadar e quer voar, tempo virá em que não voe nem nade. Ouvi o caso de um voador da terra, Simão Mago, a quem a arte mágica, na qual era famosíssimo, deu o sobrenome. Fingindo-se que ele era o verdadeiro Filho de Deus, sinalou o dia em que nos olhos de toda Roma havia de subir ao céu, e com efeito começou a voar muito alto. Porém, a oração de São Pedro, que se estava presente, voou mais depressa que ele, e caindo lá de cima o mago, não quis Deus que morresse logo, senão que nos olhos também de todos quebrasse como quebrou os pés. Não quero que repareis no castigo, senão no gênero dele. Que caia Simão está muito bem caído. Que morra também estaria muito bem morto, que o seu atrevimento e a sua arte diabólica o merecia. Mas que de uma queda tão alta não rebente nem quebre a cabeça ou os braços, senão os pés. Sim, de São Máximo, porque quem tem pés para andar e quer asas para voar, justo é que perca as asas e mais os pés. Elegantemente, Santo Padre, ut qui Paulo ante volare tentaverat, subito ambulare non posset, et qui penas assumserat, plantas amitteret. E Simão tem pés e quer asas, pode andar e quer voar, pois quebrem-se-lhe as asas para que não voe, e também os pés para que não ande. Eis daqui, voadores do mar, o que sucede aos da terra, para que cada um se contente com o seu elemento. Se o mar tomar exemplo nos rios, depois que Ícaro se afogou no Danúbio, não haveria tantos Ícaros no oceano. Oh, alma de Antônio, que vós tivestes asas e voastes sem perigo, porque soubestes voar para baixo e não para cima. Já São João viu no Apocalipse aquela mulher cujo ornato gastou todas as suas luzes ao firmamento, e diz que lhe foram dadas duas grandes asas de águia. Date sunt muliere alle due aquile mani. E para quê? Ut volare in deserto, para voar ao deserto. Notável coisa que não debalde lhe chamou mesmo o profeta a grande maravilha. Esta mulher estava no céu, sem mais uma paruet in cielo, mulier amitta sole. Pois se a mulher estava no céu e o deserto na terra, como lhe dão asas para voar ao deserto? Porque há asas para subir e asas para descer. As asas para subir são muito perigosas, as asas para descer muito seguras, e tais foram as de Santo Antônio. Deram-se à alma de Santo Antônio duas asas de águia, que foi aquela duplicada sabedoria natural e sobrenatural tão sublime como sabemos. E ele que fez? Não estendeu as asas para subir, encolheu-as para descer. E tão encolhidas que, sendo a arca do testamento, era reputado, como já vos disse, por leigo e sem ciência. Voadores do mar, não falo com os da terra, imitai o vosso santo pregador. Se vos parece que as vossas barbatanas vos podem servir de asas, não as estendais para subir, porque vos não suceda encontrar com alguma vela ou algum costado. Encolhei-as para descer e de vos meter no fundo em alguma cova. E se aí estiverdes mais escondidos, estareis mais seguros.
Mas já que estamos nas covas do mar, antes que saiamos delas, temos lá o irmão Polvo, contra o qual tem suas queixas e grandes, não menos que São Basílio e Santo Ambrósio. O Polvo, com aquele seu capelo, parece um monge. Com aqueles seus raios estendidos, parece uma estrela. Com aquele não ter osso nem espinha, parece a mesma brandura, a mesma mansidão. E debaixo desta aparência tão modesta, ou desta hipocrisia tão santa, testemunham contestamente os dois grandes doutores da igreja latina e grega, que o dito Polvo é o maior traidor do mar. Consiste esta traição do Polvo, primeiramente em se vestir ou pintar das mesmas cores de todas aquelas cores a que está pegado. As cores que no camaleão são gala, no Polvo são malícia. As figuras que em Proteus são fábula, no Polvo são verdade e artifício. Se está nos limos, faz-se verde. Se está na areia, faz-se branco. Se está no lodo, faz-se pardo. E se está em alguma pedra, como mais ordinariamente costuma estar, faz-se da cor da mesma pedra. E daqui que sucede? Sucede que o outro peixe inocente da traição vai passando desacautelado e o salteador que está de emboscada dentro do seu próprio engano lança-lhe os braços de repente e fala o prisioneiro. Fizera mais Judas? Não fizera mais, porque nem fez tanto. Judas abraçou a Cristo, mas outros o prenderam. O Polvo é o que abraça e mais o que prende. Judas com os braços faz o sinal e o Polvo dos próprios braços faz as cordas. Judas é verdade que foi traidor, mas com lanternas diante. Traçou a traição às escuras, mas executou-a muito às claras. O Polvo, escurecendo-se a si, tira a vista aos outros, e a primeira traição e roubo que faz é a luz para que não distinga as cores. Vê, peixe aleivoso e vil, qual é a tua maldade, pois Judas, em tua comparação, já é menos traidor. Oh, que excesso tão afrontoso e tão indigno de um elemento tão puro, tão claro e tão cristalino como o da água, espelho natural não só da terra, senão do mesmo céu. Lá disse o profeta, por encarecimento, que nas nuvens do ar até a água escura, tenebrosa água in nubibus reis. E disse nomeadamente nas nuvens do ar para atribuir a escuridade ao outro elemento e não à água, a qual em seu próprio elemento sempre é clara, diáfana e transparente, em que nada se pode ocultar, encobrir nem dissimular. E que neste mesmo elemento se crie, se conserve e se exercite com tanto dano do bem público um monstro tão dissimulado, tão fingido, tão astuto, tão enganoso e tão conhecidamente traidor. Vejo peixes que pelo conhecimento que tendes das terras em que batem os vossos mares, me estáis respondendo e convindo que também nelas há falsidades, enganos, fingimentos, embustes, ciladas e muito maiores e mais perniciosas traições. E sobre o mesmo sujeito que defendeis, também podereis aplicar aos semelhantes outra propriedade muito própria. Mas, pois vós a calais, eu também a calo. Com grande confusão, porém, vos confesso tudo, e muito mais do que dizeis, pois eu não posso negar. Mas ponde os olhos em Antônio, vosso pregador, e vereis nele o mais puro exemplar da candura, da sinceridade, da verdade, onde nunca houve dolo, fingimento ou engano. E sabei também que para ver tudo isso em cada um de nós, bastava antigamente ser português, não era necessário ser santo. Tenho acabado, irmãos peixes, os vossos louvores e repreensões, e satisfeito, como vos prometi, as duas obrigações de sal, posto que do mar e não da terra. Posseste sal terra. Só resta fazer-vos uma advertência muito necessária para os que viveis nestes mares. Como eles são tão esparcelados e cheios de baixios, bem sabeis que se perdem então à costa muitos navios com que se enriquece o mar e a terra se empobrece.
Importa, pois, que advertais que nesta mesma riqueza tendes um grande perigo, porque todos os que se aproveitam dos bens dos naufragantes ficam excomungados e malditos. Esta pena de excomunhão, que é gravíssima, não se pôs a vós senão aos homens, mas tem mostrado Deus por muitas vezes que quando os animais cometem materialmente o que é proibido por esta lei, também eles incorrem por seu modo nas penas dela, e no mesmo ponto começam a definhar até que a acabam miseravelmente. Mandou Cristo a São Pedro que fosse pescar, e que na boca do primeiro peixe que tomasse acharia uma moeda com que pagar certo tributo. Se Pedro havia de tomar mais peixe que este, suposto que ele era o primeiro, do preço dele e dos outros, podia fazer o dinheiro com que pagar aquele tributo, que era de uma só moeda de prata e de pouco peso. Com que mistério manda logo o Senhor que se tire da boca deste peixe e que seja ele o que morra primeiro que os demais? Ora, estai atentos. Os peixes não batem moeda no fundo do mar, nem têm contratos com os homens, donde lhes possa vir dinheiro. Logo, a moeda que este peixe tinha engolido era de algum navio que fizera naufrágio naqueles mares. E quis mostrar o Senhor que as penas que São Pedro ou seus sucessores fulminam contra os homens que tomam os bens dos naufragantes, também os peixes por seu modo as incorrem, morrendo primeiro que os outros e com o mesmo dinheiro que engoliram atravessado na garganta. Oh, que boa doutrina era esta para a terra, se eu não pregara para o mar. Para os homens, não há mais miserável morte que morrer com um alheio atravessado na garganta. Porque é pecado de que o mesmo São Pedro e o mesmo Sumo Pontífice não pode absolver. E posto que os homens incorrem a morte eterna, de que não são capazes os peixes, eles contudo apressam a sua temporal, como neste caso, se materialmente, como tenho dito, se não abstêm dos bens dos naufragantes. Com esta última advertência vos despido, ou me despido de vós, meus peixes. E para que vades consolados o sermão, que não sei quando ouvireis outro, quero vos aliviar de uma desconsolação muito antiga, com que todos ficastes desde o tempo em que se publicou o Levítico. Na lei eclesiástica, o ritual do Levítico, escolheu Deus certos animais que lhe haviam de ser sacrificados. Mas todos eles, ou animais terrestres ou aves, ficando os peixes totalmente excluídos dos sacrifícios. E quem duvida que exclusão tão universal era digna de grande desconsolação e sentimento para todos os habitadores de um elemento tão nobre que mereceu dar a matéria ao primeiro sacramento. O motivo principal de serem excluídos os peixes foi porque os outros animais podiam ir vivos ao sacrifício e os peixes geralmente não, senão mortos. E coisa morta não quer Deus que se lhe ofereça nem chegue aos seus altares. Também este ponto era muito importante e necessário aos homens, se eu lhes pregar a eles. Oh, quantas almas chegam àquele altar mortas, porque chegam e não têm horror de chegar, estando em pecado mortal. Peixes, dai muitas graças a Deus de vos livrar deste perigo, porque melhor é não chegar ao sacrifício que chegar morto. Os outros animais ofereçam a Deus os ser sacrificados. Vós oferecei-lhe não chegar ao sacrifício. Os outros sacrifiquem a Deus o sangue e a vida. Vós sacrificai-lhe o respeito e a reverência. Ah, peixes, quantas invejas vos tenho a essa natural irregularidade. Quanto melhor me fora não tomar a Deus nas mãos que tomá-lo tão indignamente. Em tudo que vos excedo, peixes, vos reconheço muitas vantagens.
A vossa bruteza é melhor que minha razão, e o vosso instinto melhor que o meu albedrio. Eu falo, mas vós não ofendeis a Deus com as palavras. Eu lembro-me, mas vós não ofendeis a Deus com a memória. Eu discorro, mas vós não ofendeis a Deus com o entendimento. Eu quero, mas vós não ofendeis a Deus com a vontade. Vós fostes criados por Deus para servir ao homem e conseguis o fim para que fostes criados. A mim criou-me para o servir a ele, e eu não consigo o fim para que me criou. Vós não haveis de ver a Deus e podereis aparecer diante dele muito confiadamente, porque o não ofendestes. Eu espero que o hei de ver, mas com que rosto hei de aparecer diante do seu divino acatamento, se não cesso de o ofender? Que quase estou por dizer que me fora melhor ser como vós, pois de um homem que tinha as minhas mesmas obrigações, disse a suma verdade que melhor fora não nascer homem, si natus non fuisset homo ille. E pois os que nascemos homens respondemos tão mal às obrigações de nosso nascimento, contentai-vos, peixes, e dai muitas graças a Deus pelo vosso. Benedicite cete et omnia quae moventur in aquis domino. Louvai, peixes, a Deus, os grandes e os pequenos, e repartidos em 2 coros tão inumeráveis, louvai-o todos uniformemente. Louvai a Deus porque vos criou em tanto número. Louvai a Deus que vos distinguiu em tantas espécies. Louvai a Deus que vos vestiu de tanta variedade e formosura. Louvai a Deus que vos habilitou de todos os instrumentos necessários para a vida. Louvai a Deus que vos deu um elemento tão largo e tão puro. Louvai a Deus que, vindo a este mundo, viveu entre vós e chamou para si aqueles que convosco e de vós viviam. Louvai a Deus que vos sustenta. Louvai a Deus que vos conserva. Louvai a Deus que vos multiplica. Louvai a Deus, enfim, servindo e sustentando ao homem, que é o fim para que vos criou. E assim como no princípio vos deu a sua bênção, vô-la dê também agora. Amém. Como não sois capazes de glória nem graça, não acaba o vosso sermão em graça e glória. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.